querida diaconisa, sinto-me muito feliz nesta hora de poder estar me dirigindo até você. Você que foi escolhida por Deus para exercer esse ministério da sua igreja durante o ano de 2020. As diaconisas são servas do Senhor, entregues aos serviços da igreja e de cuidar dos enfermos, dos pobres e necessitados, além de serem ganhadoras de almas para o Senhor Jesus. Mas nós temos dentro desse ministério alguns deveres e eu gostaria de passá-los agora com você. Os diversos deveres e responsabilidade da diaconisa da igreja podem ser resumidos nos seguintes pontos: cuidar dos doentes, dos necessitados, dos infelizes e dos órfãos da igreja, em cooperação com o Serviço Beneficente Social Adventista, as Dorcas. Informar ao pastor ou ao ancião quanto aos idosos ou doentes que não podem assistir, normalmente, às reuniões da igreja. Preparar o pão e suco da Santa Ceia, pôr em boa ordem a mesa, os cálices e as toalhas da Santa Ceia, bem como cuidar dos roupões de batismo. Orientar as irmãs novas na fé por ocasião do seu batismo, no lava-pés e Santa Ceia. Atender as criancinhas quando choram ou fazendo barulho, que estejam prejudicando ali a ordem e reverência nas reuniões. Ajudar a diretoria e as professoras das divisões infantis na manutenção da ordem e reverências nas reuniões. Formar um corpo de recepcionistas para um hospitaleiro, fraterno e alegre recebimento dos nossos amigos. Colaborar ativamente nas reuniões espirituais, sociais e recreativas dos jovens e juvenis. Deve ser exemplo na palavra, no trato, na modéstia cristã, na igreja e fora dela. Diaconisa-chefe é uma mulher consagrada que lidera o corpo de diaconisas da igreja, orientando e incentivando-as para bem servir a casa e a causa do Senhor. Preside a comissão de diaconisas e é membro oficial da comissão da igreja. Responsabilidades da diaconisa-chefe: reunir mensalmente o corpo de diaconisa para traçar planos e organização do trabalho do Senhor. Organizar uma lista de distribuição de trabalho para as diaconisas, orientando as diaconisas quanto aos problemas com a disciplina, ordem e reverência nos cultos e demais reuniões da igreja. Organizando e guardando o material de lava-pés, da Santa Ceia, batismo e ornamentação da igreja. Responsabilizando a todas as diaconisas pela conservação de todo esse material. E nós temos aqui um material que anualmente nós apresentamos a vocês, né? Onde tem todas essas orientações pelas quais nós estamos falando aqui, né, neste material, e que você pode dar seguimento com toda a sua equipe, né, para que assim melhor possamos estar ajudando a Igreja de Deus para que ela possa ter ordem, né, decência e também asseio em todas as suas programações. Comissão de diaconisas. Nas igrejas onde forem eleitas diversas diaconisas, deve ser formada uma comissão dessas pessoas, presidida pela primeira diaconisa e tendo outra diaconisa como secretária. Essa comissão está autorizada a designar deveres individuais às diaconisas e coopera com a comissão de diáconos, especialmente em dar as boas-vindas aos membros e amigos e na visitação aos lares. O diaconato e as ordenanças da igreja. O diaconato deve ajudar na celebração das ordenanças da igreja. Por exemplo, batismo, lava-pés e Santa Ceia. O diácono e a cerimônia batismal, como que isso acontece? As atividades e responsabilidade do diaconato na cerimônia batismal são as seguintes: desempenhar sua parte nos preparativos da cerimônia, evitando assim confusão e atraso durante o batismo. Segundo, encher o tanque de água para o batismo.
Terceiro, providenciar as batas ou roupões adequados para os batizados. Não havendo vestimenta adequada na igreja, os batizando devem ser instruídos a vestirem-se com modéstia. Atender os batizandos antes e depois da cerimônia. Os diáconos ajudam os batizandos masculinos e as diaconisas os femininos. Após o batismo, os diáconos e as diaconisas devem dar as boas-vindas aos novos membros da igreja. As atividades e responsabilidade do diaconato nas cerimônias do lava-pés e da Santa Ceia são as seguintes: providenciar os utensílios e materiais para o lava-pés e a Santa Ceia, como bacias, baldes, toalhas, mesas, jarra, bandejas, cálices, vinho e o pão. As diaconisas ajudam na cerimônia de Santa Ceia, preparando o pão, providenciando o vinho, arrumando a mesa. E por falar no pão, durante o ano de 2020 nós teremos várias oficinas para a elaboração desses pães, né? E como também termos as montagens das mesas, né? Cabe também às diaconisas o preparo dos cálices, cobrindo e descobrindo a mesa na hora da cerimônia. Os diáconos colocam a mesa no devido lugar, depois de haver sido posta pelas diaconisas. Em seguida, diáconos e diaconisas sentam-se na primeira fila de bancos da frente para a mesa sobre a qual se encontram os emblemas. Após a bênção do pão, o pastor ancião oficiante passará a bandeja aos diáconos, somente quem foi ordenado. Estes passarão em seguida os emblemas à consagração. Depois de servir o povo, os diáconos devolvem as bandejas aos anciãos ou ao pastor, o qual serve então os diáconos. Deve adotar-se o mesmo procedimento ao servir o vinho. Grande cuidado, queridas, deve ser exercido quanto ao destino a ser dado a qualquer sobra de pão ou vinho. Depois que todos tenham participado desses emblemas, a sobra do vinho que tenha sido abençoado deve ser derramado na terra e a sobra do pão que tenha sido abençoado deve ser queimada. Gostaria nesta hora de deixar uma mensagem para a liderança da igreja. Para prosperar, toda a igreja precisa ter homens com os quais possa contar em ocasiões de perigo. Homens que sejam genuínos como aço, homens altruístas, que mantenham o interesse na causa de Deus, mais perto do coração do que qualquer coisa. Que diga respeito às suas próprias opiniões ou a seus interesses terrenos. Testemunhos Seletos, volume 2, página 637. Lembre-se, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Isso está em Jeremias 48:10. E aqui eu gostaria de deixar a minha gratidão, primeiramente a Deus, e segundo a você, que atendeu esse chamado para ser uma diaconisa para os serviços da casa de Deus. Que Deus abençoe a você.